conversar sobre como anda o nosso potencial íntimo feminino. A primeira coisa que eu quero comentar é que vocês sabiam que, segundo um dos últimos estudos realizados com a satisfação sexual dos casais pela USP, no Instituto de Psiquiatria e Sexualidade, 75% dos casais são insatisfeitos sexualmente falando. Gente, 75% são 3/4 dos casais insatisfeitos. Você tá nesse 1/4 ou nesses 3/4? Ou você tá num caminhando pro outro? Então, olha só, vamos considerar algumas coisas aqui. Você imagina por que a gente tem essa estatística tão horrorosa aqui no nosso país? Por que tem tantas pessoas que estão infelizes? Não é à toa que livros já foram escritos, por exemplo, com o título Sexo no Cativeiro. Se a gente parar para entender como que se constitui, como que se dá a nossa sexualidade e como que a gente vivencia isso, a gente começa a ter mais clareza mental, começa a ter mais consciência do que está acontecendo, por que a história é tão ferrada. Então vamos começar a pontuar algumas coisas aqui para vocês poderem acessar essa consciência e transformar isso para melhor. Vamos começar entendendo que cada um de nós é constituído das experiências individuais da própria história de vida, que começa lá na barriga da sua mãe. Só aí já tem muita coisa, tá? Só os 9 meses na barriga da sua mãe. Além disso, a gente também é constituído da cultura que a gente está inserido. Além disso, a gente também é constituído da parte inconsciente do nosso sistema familiar, segundo Bert Hellinger, na teoria sistêmica. Além disso, a gente também é constituído do nosso inconsciente coletivo, que faz parte do inconsciente da nossa espécie, que foi muito bem dito por Jung. Só nisso vocês já entenderam que a coisa é bem complexa, né? Se a gente for pegar, por exemplo, alguns pontos aí da cultura, que tem a ver com toda a história da sexualidade humana. Gente, vocês acreditam que a gente carrega em algum nível dentro de nós toda a história da humanidade? Porque por parte de Adão e Eva somos todos irmãos. Brincadeiras à parte, né? Independente se você acredita numa gênese criacionista, darwiniana, enfim, não interessa. A gente vai ter antepassados em comum até o início da nossa espécie Homo sapiens sapiens. Nisso, se a gente pegar a história da sexualidade, onde na pré-história os instintos preponderavam, né? Então a gente estava se afirmando ali enquanto um ser feminino ou masculino, e é de lá da pré-história que hoje teóricos das ciências do comportamento afirmam que as mulheres se afirmam na sua feminilidade pela capacidade de seduzir, e os homens se afirmam na sua masculinidade pela capacidade de ser forte. Antigamente, na pré-história, o ser forte do homem era bem cru mesmo, era forte quem pegava um mamute mais pesado. E as mulheres que despertavam o interesse do homem mais forte eram as mais sedutoras, mais bem-sucedidas. E isso comparece em algum grau ainda hoje em todos nós, tá, gente? Só que homem, hoje, a força não é física, simplesmente, né? Hoje a força está mais mental, as mulheres também a capacidade de seduzir, não é uma coisa tão de bicho instintivo, já tem toda uma sofisticação, enfim. Mas só para vocês entenderem como que no nosso inconsciente coletivo, de acordo com a história da sexualidade humana, traços lá da nossa origem enquanto espécie humana comparecem ainda hoje de maneira atualizada, mas comparecem ainda hoje. Além disso, se a gente pegar aí o nosso sistema familiar, como é que eram as mulheres da sua família? Elas eram mulheres assim, satisfeitas da vida enquanto mulher?
livres, libertas, equilibradas, bem resolvidas? Você sabe se alguma das suas antepassadas era satisfeita sexualmente, tinha orgasmo, tinha desejo? Porque naquela estatística que eu comentei no começo do vídeo, de que 75% dos casais são insatisfeitos, as estatísticas específicas das mulheres são terríveis. São estatísticas onde a gente encontra pesquisa que vai de 45% a 85% das mulheres não tendo orgasmo nas relações sexuais. E aproximadamente 30% das mulheres não têm orgasmo de jeito nenhum. Em alguma dessas pesquisas, né? Elas não batem porque são de diferentes fontes e diferentes épocas. Mas conversando com colegas que atuam na área diretamente com mulheres, elas falam que na prática elas percebem que uns 85% das mulheres quase que não gozam de jeito nenhum. E quase 90% das mulheres também reclamam muito de falta de desejo. E aí vem também outros problemas, como vaginismo, que é aquela contração do canal, que é a hipertonia muscular vaginal. Vem também a secura, vem também às vezes infecções genitais. Tem mulheres que têm uma vida ferrada, uma vida sexual ferrada por causa de candidíase crônica, por exemplo, e existe um correspondente psíquico dessa candidíase. Eu sei, gente, que é tanta coisa que vale a pena a gente parar um minutinho aqui para refletir sobre a nossa história, para refletir sobre a nossa vida e para cuidar da nossa intimidade. Eu sou psicoterapeuta há 19 anos e eu acompanho histórias de casais, de mulheres, de mães há muitos anos e já escutei muitas coisas, e isso foi o principal motivo que me levou a estudar a fundo a sexualidade humana e começar a criar ferramentas, recursos o mais acessível possível para que as pessoas consigam transformar a sua vida nessa área para melhor. Continuando o nosso raciocínio, né, fazendo uma autoavaliação sobre nós mesmas, além então de você considerar características da espécie humana, características específicas do seu sistema familiar, precisamos também considerar a nossa história de vida. Por exemplo, você foi uma pessoa que foi desejada? Sua gravidez foi desejada, planejada, esperada? Foi tranquilo? Isso influencia também até na sua sexualidade, porque tem uma questão de amor próprio envolvida nisso aí. A gravidez da sua mãe, de você, foi uma gravidez tranquila? Você nasceu de parto normal, de cesárea? Tudo isso influencia em algum nível também na sua sexualidade. E na sua história de vida, você foi uma criança, uma jovem respeitada, amada? Ou você foi uma jovem reprimida pelos pais, por sei lá quem, ou abusada, ou sofreu algum nível de abuso? Porque abuso, gente, não é só quando a mulher é estuprada, não. Esse é um nível mais intenso de abuso. Mas nós sofremos abusos desde o nível de receber um olhar maldoso, malicioso, inadequado, num lugar inapropriado, num momento inapropriado e muitas vezes em idade inapropriada. Então o abuso, ele vai de vários níveis, e as estatísticas de abuso então de mulher no Brasil, Nossa Senhora, não é à toa que nós precisamos até criar uma lei Maria da Penha aqui no Brasil. Então olha só, além dessa história toda, como foi a nossa iniciação sexual? As nossas primeiras experiências com masturbação, as nossas experiências nos primeiros relacionamentos. Nós fomos acolhidas, respeitadas, compreendidas? Você que está me escutando, você tem uma história de muitas feridas? Ou você tem uma história de muito sucesso? Ou você tem um pouco de cada? Tá tranquilo isso dentro de você? Tudo isso conta, tudo isso. E também como que você está com o seu corpo.
Gente, eu já vi várias mulheres falarem que perderam a vontade porque se acham feias. Elas se acham tão feias, que elas dão um jeito de afastar o marido delas, como se os maridos tivessem contato, ou o namorado tivesse contato, fosse perdê-las. Então, vejam como é um mundo de coisas que constitui como é que a nossa sexualidade é. E fora isso, ainda tem até coisas mais longínquas também, relacionadas àquela questão que eu falei do inconsciente coletivo, da humanidade. Nós temos aí a teoria dos arquétipos, que mostra para nós, conforme tudo isso que eu falei, da sua história pessoal, das características da sua família e tudo mais, mostra para nós qual o arquétipo da mulher que a gente mais se conecta. E aí tem uma questão para nós, mulheres ocidentais, muito forte, aonde a mulher, que tem um arquétipo na história atual da humanidade, nessa civilização nossa, que tem o maior espaço arquetípico na nossa cultura, ela é a Virgem Maria. Não vou discutir absolutamente questões religiosas aqui, mas pare e pensa, você que está me ouvindo. Você acha que uma atuação muito forte, né, aonde assim eu recebo uma influência muito grande dessa imagem arquetípica da Virgem Maria, você acha que está favorecendo sua vida sexual? Para começar, ela é virgem, ela está bloqueada para o sexo. E a história humana menos longínqua das mulheres? O que aconteceu com a gente? Nós tivemos nossa sexualidade controlada na pré-história lá pelos instintos, pela lei da força, a gente era estuprada também pelo homem pré-histórico, enfim. Isso, só que nós não percebíamos como nós percebemos hoje, tá? Então, assim, muitas vezes não era percebido como um estupro, um abuso sexual, era só uma violência, uma dor física. É como quando você recebe um tapa, por exemplo, mas está registrado aqui no nosso DNA. Além disso, teve uma época que o Estado quis controlar a nossa sexualidade. Então, nós não tínhamos valor nenhum, nós só servíamos para povoar o mundo, para reproduzir, porque os homens não engravidavam por um acaso, né? Aquelas coisas maravilhosas, né? Numa época assim de muito falocentrismo, eles não engravidavam e nós povoávamos o mundo e só. Isso era considerado assim uma obrigação para nós. Então, o foco era a reprodução, não era o caminho para a reprodução. Aliás, o caminho ele era maldito, o caminho ele era reprimido, não podia ter prazer não, principalmente quando a igreja entrou no meio. Também não tô aqui para ficar falando mal de igreja católica, mas isso é fato com documentos que comprovam. Foi escrito o Concílio de Trento por padres falando como que os casais deveriam se portar na sua intimidade. Então, assim, nada de beijo, nada de carícias, fazer sexo com roupa para reprodução, nada de evitar filhos. Afinal de contas, a mulher veio ao mundo para ficar reproduzindo. Então, foram tantas situações que nós fomos desvalorizadas e reprimidas, e é claro que isso não aconteceu em todo o tempo. Numa idade assim bem mais antiga, assim antes de Cristo, até nós éramos respeitadas, existiam deusas em determinadas comunidades, mas as mulheres tinham o valor por deter o conhecimento de plantas e ervas curativas, por deter o respeito em relação à intuição. As mulheres conduziam rituais de fertilidade nas plantações, e as plantações eram muito importantes naquela época antiga. E isso que nós tínhamos valor, lá atrás também tá registrado dentro de nós. E depois veio uma desvalorização muito grande que ainda perdura em algum nível até os dias atuais. Obviamente,
de maneira muito diferente, pelo menos muito menos crua do que aconteceu com as nossas mães, avós e bisavós. E aí essas informações, gente, elas são antagônicas. Sabe o que significa isso? Conflito. Sabe o que conflito significa? Baixa de energia, perda de energia, desgaste e muitas vezes problemas psicológicos ou problemas psicossomáticos no organismo. Quantas vezes a gente escuta mulheres falar assim: eu amo meu marido, eu queria tanto ter desejo, mas eu não tenho. Ou eu amo meu marido, eu tenho desejo, mas assim, eu não fico satisfeita, eu não sinto orgasmo. Isso é o tipo da coisa que é uma consequência de conflitos internos que nós temos. E é por isso tudo que nós merecemos uma segunda chance, pelo menos, na nossa vida íntima. Com toda a minha andança, com toda a minha experiência atendendo mulheres, eu cheguei à seguinte conclusão. Não é uma frase legal de se ouvir, tá? Eu sou mulher, eu disse isso pra mim mesma quando eu saquei isso. Mas nós somos miseráveis, sexualmente falando, infelizmente. A nossa sexualidade já foi tão ferrada de várias maneiras e níveis ao longo de tanto tempo que acabou que a gente ficou miserável sexualmente falando. E eu digo por que eu faço essa afirmação. Até porque nós podemos deixar de ser também, tá? Não vamos falar, a gente é miserável, pronto, acabou o mundo, pelo amor de Deus. Não. A gente é miserável na maioria das vezes, a gente pode ficar milionárias nesse sentido. E homens também, milionários, né? Com as suas características lá da sua história masculina que tem suas diferenças. Mas eu digo isso porque o nosso corpo, ele tem um potencial sensorial e de prazer que a gente não imagina. Depois vocês procurem no YouTube vídeos com o termo em inglês Orgasmic Energetic Full Body, para vocês verem. Aquilo é uma resposta de um organismo que está desbloqueado e que pode ter sensações no corpo inteiro orgástica, de prazer, né? Existe história de mulheres, eu atendi mulheres também com uma sexualidade plena, graças a Deus, nem todas nós somos miseráveis e ferradas não, pelo amor de Deus. Uma vez eu atendi uma mulher que virou para mim, no meio da sessão, a gente estava fazendo uma aplicação de uma técnica lá terapêutica, porque eu sou psicóloga e terapeuta integrativa também. Ela virou para mim e falou assim: doutora, algumas pacientes chamam de doutora, se eu parar assim e pensar em sexo e ficar concentrada pensando, eu sinto orgasmo, doutora, isso é normal? Eu falei, sim, nós temos essa possibilidade, infelizmente poucas de nós acessamos essa possibilidade, mas temos potência para isso, só que na maioria das vezes não conseguimos acessar, porque estamos bloqueadas, estamos ferradas. Então, minhas queridas, o que eu quero falar para vocês nesse vídeo é que existem sim novos caminhos para que a gente saia dessa miséria de uma maneira saudável, de uma maneira consciente, de uma maneira com clareza mental e de uma maneira inclusive acessível, às vezes, você sozinho na sua casa. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é uma autoavaliação. Uma autoavaliação baseada no instrumento que foi utilizado para pesquisar a sexualidade das mulheres, que foi desenvolvido também na USP. Depois eu posso tentar mandar o PDF para vocês podem imprimir e fazer. Mas se você está me assistindo, pausa agora esse vídeo para pegar um lápis e uma caneta na mão para você ir anotando a nota que você vai dar para 10 questões que eu vou ler aqui para você e você vai se autoavaliar, ok? Então, gente, olha só, seja sincero com você, tá? Não se engana não fica perdendo seu tempo não, porque se enganar é perder tempo. Você vai atribuir uma nota para cada uma das questões que eu colocar aqui. É uma nota de 0 a 5. Sendo que 0 é o pior, é nunca, 0. E 5 é sempre. 1 é raramente. 2, às vezes.
3, aproximadamente 50% das vezes. 4, a maioria das vezes, quase sempre. E 5, sempre, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Primeira questão para você se autoavaliar aí com o quociente de sexualidade feminina desenvolvido pela USP. Você costuma pensar espontaneamente em sexo? Lembra de sexo ou se imagina fazendo sexo durante o dia? Você tá vivendo sua vida, tal, aí de dia assim, você pensa em sexo, imagina você fazendo sexo? Nunca, 0, né? Raramente, às vezes, 50% do dia, quase sempre, quase todo dia ou sempre. Todo dia você pensa em sexo. Imagina você fazendo sexo. Marca aí, de 0 a 5 para essa primeira questão. Segunda questão. O seu interesse por sexo é suficiente para você participar da relação sexual com vontade? Você é ativa na relação sexual? Você tem vontade? Você faz coisas, enfim? Ou você fica assim, muito passiva? Deixa só o outro tomar iniciativa, só o outro fazer tudo durante a relação sexual, tá? Pense agora durante a relação sexual. E marca sua nota aí, de 0 a 5. 0 é a pior, que é nunca, 5 é a melhor, que é sempre. Terceira questão. As preliminares, carícias, beijos, abraços, afagos, etc., a estimulam a continuar para uma relação sexual? De 0 a 5. Quando você está beijando, quando você está dando um amasso, aquilo te acende e você sempre quer transar depois? É 5. Ou você nunca sente vontade de transar porque tá beijando, abraçando e dando amasso? É 0. Ou entre o 0 e o 5 aí, 1, 2, 3 ou 4, conforme eu expliquei para você. Quarta questão. Você costuma ficar lubrificada, que é molhada, né? Ficar com a vagina molhada durante a relação sexual? Você sempre fica bem molhada? É 5. Você nunca fica molhada, você tem que usar lubrificante artificial? É 0. Às vezes você fica, raramente é 1. Cerca da metade das vezes é 3, ok? Então, de 0 a 5. Durante a relação sexual, à medida que a excitação do seu parceiro vai aumentando, você também se sente mais estimulada para o sexo? Ou seja, o seu parceiro vai demonstrando interesse, demonstrando vontade, manifestando isso, inclusive com ereção. Isso te estimula? Sempre é 5. Nunca é 0. Ou qual é a sua nota? Durante a relação sexual também, você relaxa a vagina o suficiente para facilitar a penetração natural do pênis? Ou durante a relação é difícil a penetração? Se durante você sempre relaxa e entra facilmente, 5. Se nunca, 0. No meio do caminho você vai escolher de 1 a 4, ok? Sétima questão. Você costuma sentir dor durante a relação sexual quando o pênis penetra sua vagina? Aí, essa sétima, se você nunca sente essa dor, 0. Se você sempre sente dor, é 5. E na hora da tabulação você vai ver que tem um detalhe especial nessa sétima questão, porque ela é o inverso das outras, onde o 0 é melhor e o 5 seria pior. Vou explicar o final. Oitava questão. Você consegue se envolver sem se distrair, sem perder a concentração durante a relação sexual? Ou você pensa na lista do supermercado? Ou você pensa no que ele deixou de fazer de legal para você? Você concentra? Ou você viaja na maionese? Se você está sempre presente na relação sexual, uma presença de qualidade, 5.
Se você nunca tá assim, seu corpo tá lá e a alma tá até em Plutão, você vai, mas não fica ali na cama transando. É 0. Ou no meio do caminho. Penúltima pergunta, número 9. Você consegue atingir o orgasmo, um prazer máximo, nas relações sexuais que realiza? Aqui tá medindo orgasmo por relação, tá? Então, se todas as relações sexuais que você tem orgasmo, 5. Se você nunca teve orgasmo em nenhuma relação sexual, não é masturbação, relação sexual, 0. Ou no meio do caminho. Última pergunta, número 10. O grau de satisfação que você consegue com a relação sexual lhe dá vontade de fazer sexo outras vezes, em outros dias? Se for um grau máximo, 5, sempre te dá vontade de fazer mais sexo. Se nunca, 0, ou no meio do caminho. E agora, atenção para a tabulação de todas as notinhas que você fez. Você pode pausar o vídeo agora e contar. Primeiro, você vai somar. Você não respondeu 10 questões de número 0 a 5, então você vai somar. Suponhamos, se você respondeu 5 em todas, vai dar 50, seu questionário, ok? Soma aí, se precisar, pausa agora. Então, você já somou, agora você vai jogar a seguinte fórmula nessa soma. Você vai multiplicar por 2, só que você vai colocar a primeira resposta, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, mais a quinta, mais a sexta, mais 5 menos a sétima. Lembra que eu falei que a sétima era o inverso? Então, você vai colocar um 5 menos o 7 que você colocou lá. Porque suponhamos que se você colocou 0, então vai ser 5. Lembra que o 0 era que é o máximo na sétima? Mas se você não for bom em matemática, não acompanhar o raciocínio, não importa não. Só tem que jogar nessa forma e essa fórmula tá aqui na tela em algum lugar. Você pode pausar e jogar os números em cima dela para poder saber o seu resultado. Então, fora essa sétima, que é 5 menos a resposta que você deu, o número que você deu na sétima, mais a oitava, a nona e a 10ª questão. E aí, você vai obter o resultado, ok? E aí, vou colocar na próxima tela para você ver o que significa o seu resultado. E vou lendo para você aqui, tá? De 0 a 20 pontos, se o seu resultado final você multiplicou por 2 e somou todos, mas a sétima você subtraiu 5 no número que você anotou. Então, se deu esse resultado final de 0 a 20 pontos, você tem um quociente, que significa assim, um quantum sexual feminino nulo a ruim, péssimo, pior resultado que tem. Corre e vai procurar ajuda, rapidamente. Se deu de 22 a 40 pontos, ruim a desfavorável. Tá na média baixa ainda, não tá bom o negócio pro seu lado não, você não tá felizinha da vida não. 42 a 60 pontos, desfavorável a regular. Então, você tá começando a ficar mais ou menos na média. A maioria das mulheres pesquisadas, elas estão dentro dessa média. Todos os testes comportamentais, eles têm uma faixa média, que é onde a maioria se encontra. Então, aquilo é entendido como a normalidade, porque é onde a maior parte das pessoas estão. A maior parte das mulheres, quando fazem esse teste de quociente sexual feminino, elas dão um resultado de 42 a 60 pontos, ok? Mas é um resultado mais ou menos. Você é mais ou menos satisfeita, mais ou menos insatisfeita. Agora, se você deu de 62 a 80 pontos, você está de regular a bom. Você está já um pouco acima da média, ok? E se você deu de 81 a 100 pontos, você está
de bom a excelente. Você está acima da média. Então, ótimo. Então, de repente, você que está aí nessa última faixa de 82 a 100, de 81 a 100, você está aqui assistindo essa palestra para confirmar que tá tudo ok, tá? E mesmo em casos assim, quando a gente está totalmente ok, que a gente acha que tá feliz da vida, gente, dá para melhorar. Porque o nosso potencial íntimo, feminino, assim como o nosso potencial enquanto ser humano, ele é infinito em tese. Então, se você está já numa média alta, mas você, por exemplo, é uma mulher que está afim de ter uma postura assim de uma alta performance na vida, e aí você quer ter uma alta performance sexual também, dá para melhorar, dá para expandir. Não fique limitada a esse questionário, até porque esse questionário, ele atende muito mais questões orgânicas. Eu não sei se vocês perceberam pelas perguntas, mas isso é muito valioso, porque essa questão orgânica, ela é a ponta do iceberg. Então, se no meu psicológico, no meu emocional, na minha história de vida, na minha subjetividade, eu tô assim, muito bem resolvida, conflito quase zero, porque zero acho que não existe na espécie humana, a não ser os iluminados. Então, se você tá super bem na fita assim, na sua resposta orgânica, sexualmente falando, por todos esses 10 pontos que foram mensurados aqui, ela tá ó, show de bola, show de bola. O que não tá no ápice é apenas uma consequência, né, uma consequência de coisas anteriores a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas e serem, portanto, melhoradas. E agora eu quero te contar um negócio. Eu vou até fechar esse computador, coloca pra cá, vai lá pra mim, por favor. Vou te contar um negócio. Tem 19 anos que eu sou psicóloga, com esse instrumento há algum tempo. Eu tava bem na fita aí no instrumento, eu tava numa média bem bacana. Não vou ficar fazendo muita autopromoção aqui não, mas eu tava bem na fita. E aí eu fui estudar, né, aprofundar na sexualidade humana para poder atender melhor as minhas pacientes, porque quando chegava paciente para mim com questões assim estritamente de sexualidade, muito fortes e tal, uma coisa muito específica dessa área, eu encaminhava para colegas terapeutas corporais, que trabalhavam mais especificamente com essas questões de sexualidade, questões do corpo. Até que chegou um ponto que eu falei assim, poxa vida, aparece muita gente com essa demanda, eu vou parar de encaminhar esse povo, mas eu preciso me profissionalizar, me especializar para poder dar um atendimento que justifique eu não encaminhar para outro colega. E assim eu comecei a minha vida de estudos teóricos a respeito da sexualidade e também práticos, informações corporais e formações de tantra de verdade. Vou explicar porque que eu falo tantra de verdade rapidamente, se você ainda não me viu em nenhum vídeo falando sobre essa questão do tantra. O tantra, ele é uma filosofia de vida para evolução espiritual composta de 62, 64, não tenho certeza agora, shastras, assim como a Bíblia é composta por vários evangelhos, o tantra é composto por vários shastras e tem apenas um desses shastras que fala de sexualidade. Aqui no Ocidente, pegaram esse único shastra, distorceram, descontextualizaram e mexeram no Tantra original. Às vezes vocês vão escutar termos aí como Tantra tradicional, Tantra original, Tantra de verdade, tá? Tantra da origem. Por conta dessas alterações, aonde começaram a misturar, inclusive, psicologia bioenergética, psicologia corporal e tal. E isso dá um certo conflito para as pessoas que são, né, de dentro do Tantra, porque tem informações que não são compatíveis com as ideias originais de toda a filosofia tântrica lá. Então, são conhecidos como neotântricos. E aí tem pessoas que têm concepções, e dependendo do estilo da massagem tântrica lá, eu sou uma pessoa que tenho essa concepção, que às vezes não é uma massagem tântrica que está sendo feita, às vezes é uma massagem erótica,
Problema nenhum. A massagem erótica tem seu valor, tem seu lugar, mas é chato chamar do nome inadequado. Chama do que é. A questão do uso de vibradores numa massagem tântrica de verdade, ela não existe. Se é massagem tântrica e usa vibrador, é neotantra. E para algumas pessoas é o neotantra que vai ser bacana. Ela tá precisando é do neotantra. Gente, tudo tem seu valor, tudo tem seu lugar. Não tô aqui levantando nenhuma bandeira xiita contra ou a favor de nada, não. Eu só quero organizar de uma maneira coerente e verdadeira essas informações. E aí, fechando as parênteses dessa coisa do Tantra, como eu estava falando para vocês, eu fui lá fazer minhas formações e tal, e também algumas formações práticas do Tantra. E aí, gente, sabe o que eu descobri? Que eu tava pobrinha. Eu descobri que podia ficar muito melhor, muito melhor. E aí eu quero compartilhar com você uma das minhas... Um dos frutos que eu colhi dessa caminhada que eu fiz, né, buscando me especializar para atender melhor as mulheres, que foi, eu estou no meu segundo casamento há 10 anos e eu ia junto com meu marido, que também é terapeuta, que tem um bônus num curso aí que eu vou falar daqui a pouco para quem se interessar, e a gente se reapaixonou num nível assim, quando a gente fez uma dessas imersões, trabalhou umas questões e tal, e aí tivemos experiências na nossa intimidade assim, indizíveis, fantásticas, e além da experiência em si, já valer a pena demais por si, apenas, né, ainda nos reapaixonamos de um jeito que eu nunca imaginei que eu ia viver na minha vida naquela altura do campeonato. Na época eu dava aula, ainda em faculdade, eu fiquei uma semana assim, péssimo professor, porque eu não conseguia concentrar para dar aula. Eu falei, gente, precisa existir bolsa paixão, porque pessoa apaixonada, bolsa paixão para trabalhador, porque pessoa apaixonada não consegue trabalhar direito. Então, assim, graças a Deus existiam os textos para eu colocar os alunos para fazer trabalho naquela semana, porque eu não conseguia dar aula, eu não conseguia concentrar, de tanto amor, de tanta paixão, a gente parava, olhava um para a cara do outro e chorava, às vezes, simplesmente ouvindo música, os dois. Então, isso está disponível para todos nós, para todas nós, basta nos abrirmos para as experiências. Eu nunca imaginei que ia acontecer tudo aquilo comigo, tanto no nível biológico, sensorial, corporal, de tudo que eu vivi naquelas experiências e a partir de certos aprendizados, experiências, nem nesse nível afetivo, né? Depois a gente foi se equilibrando mais, porque, como diz a psicanálise, a psicanálise concebe que a paixão é patológica, né? Eu falava, gente, agora eu entendo mesmo a psicanálise, eu tô doida, emagreci, maravilhoso, porque eu tava nutrida de amor, né? Mas enfim. Continuando isso, o que eu quero dizer com isso tudo é que o que você quer mais nessa área? Aí, pegando tudo que nós conversamos, tem uma coisa que eu tenho para te oferecer, caso te interesse. Um curso que chama Potência Íntima Feminina para Mulheres Diferenciadas. E antes de eu falar desse curso, eu vou te contar como é que ele surgiu. Ao longo desses anos de estudos e práticas nisso, existem algumas orientações nessas terapias corporais que demandam um tempo grande. Mais especificamente para a intimidade do casal, eu pegando as formações de Tantra de verdade, de uma maneira geral, a gente faria assim 2 horas de massagem tântrica, se for fazer uma massagem completa, e depois você vai namorar, você vai transar, você vai continuar aquilo numa atmosfera de intimidade ali, mesmo que sem penetração ou com penetração, enfim, do jeito que o casal resolver na hora lá, por algumas horas, né? Se você fizer uma massagem, tiver uma relação sexual com toda aquela atmosfera, aquela concepção tântrica, você bota 2 horas de massagem, mais umas 4 horas de sexo, 6 horas,
que mulher ocidental tem 6 horas por noite ou 2, 3, 4 vezes na semana para dispor disso. A gente não tem esse tempo, a gente não tem essa paciência, não tem essa energia. Então esse era um ponto. Outro ponto também é que eu, pessoalmente, eu não tenho muita disponibilidade assim, de fazer a massagem, porque me cansa, me dá uma cansada física. E se eu recebo essa massagem completa, eu, às vezes, dependendo, eu posso ficar muito relaxada e dar uma cochilada. E aí pode ser que ela acabe, eu queira apenas dormir, meu companheiro não quer, então dá um descompasso. Então, para resumir, de todas essas experiências que eu vivenciei, com todos as consequências maravilhosas, positivas que ela teve, algumas descobertas também não tão maravilhosas, né? No caminho tem espinhos também. Eu fiz um recorte disso, assim, eu acabei criando uma espécie de protocolo. Depois eu entendi, né, que poderia ser uma espécie de protocolo, aonde eu fiz um recorte do que há de mais essencial para uma mulher transformar sua vida íntima, se transformar intimamente na sua vida sexual. E aí nasceu então esse curso Potência Íntima Feminina, que inicialmente eu fiz em turmas presenciais e tive resultados fantásticos, resultados que assim, eu não me senti muita vontade para ir pedir para algumas alunas que me deram feedback assim, ou pessoalmente ou por WhatsApp, porque se trata de uma questão íntima, mas eu quero ressaltar alguns aqui que me chamaram a atenção, desses feedbacks dessas alunas, tá? Eu me lembro de uma aluna que estava casada, eu não vou revelar todos os dados exatamente, mas porque não tem necessidade, e também para preservar a privacidade. Eu me lembro de uma aluna que veio para mim depois até conversar comigo, um tempo depois, e me disse, um tempo assim, uns 4 meses depois, e me disse que aquele curso salvou o casamento dela. Ela fez o curso no mês de dezembro e ela disse que tinha passado um ano inteiro que ela contava nos dedos quantas vezes ela e o marido transaram, que eles não conversavam mais, que a vida era só pagar boleto. E que depois do curso aconteceu algo mágico que eles passaram um mês transando todo dia. Até aconteceu uma situação lá, familiar, que eles ficaram impedidos de continuar esse contato tão íntimo, tão gostoso e diário. Mas mesmo assim estava muito bom, por conta de coisas que abriram a cabeça dela e ela mudou a postura dela e o marido respondeu àquela mudança e então ela disse que o que ela não viveu em um ano de casamento, ela viveu naquele último ano que ela fez o curso, que ela viveu naquele um mês. Aliás, ela me disse que nem na lua de mel as coisas eram tão mágicas e satisfatórias. Então eu acho um depoimento assim belíssimo, maravilhoso. Olha que oportunidade fantástica que essa mulher se deu com esse curso, que é esse recorte essencial. Sabe, esse curso ele é para quem está a fim de dar um primeiro grande passo nessa jornada maravilhosa que pode ser infinita em tese. Me lembro também de um outro depoimento que me chamou a atenção, e depois eu vou explicar melhor do curso para quem tiver interesse, vocês vão entender melhor esse depoimento. Tinha uma pessoa que se relacionava com um homem mais velho e ele era muito resistente ao uso de preservativo e de uma idade avançada ele tinha uma dificuldade com ereção. E ela disse que depois do curso, a primeira vez que ela foi aplicar uma parte da massagem peniana que é ensinada no curso, ele teve uma resposta tão fantástica. Ele, por iniciativa própria, pegou o preservativo, porque ela não admitia não usar o preservativo, ela era muito cuidadosa com isso, e ela disse que teve 3 orgasmos, coisa que não acontecia há muitos anos naquela relação, a ponto de chegar no trabalho e os colegas olharem para a cara dela e falar assim: o que aconteceu com você? Você tá muito diferente hoje, você tá mais bonita, o que aconteceu e tal. Teve outros depoimentos interessantes, assim, eu me lembro de uma aluna querida, assim, mais próxima a mim, que comentou que
Ela se achava a top das galáxias, quase tipo eu, contando para vocês aqui. E ela fez o curso assim, porque falou, vou ver, né, deve ser legal, gosto da Márcia, vou lá fazer esse curso. E aí ela disse que começou a colocar em prática as coisas do curso. E ela disse que as coisas eram boas entre ela e o marido, continuaram boas, um pouco melhor, mas que ela percebeu, principalmente nele, uma qualidade de presença, que ela via ele assim, às vezes, quieto, refletindo, que ele estava assim com uma outra atmosfera, como se ele tivesse mais inteiro, né? Não só na hora do sexo, na hora do namoro, mas em todos os momentos que eles estavam juntos, e que ela disse que aquilo para ela era algo muito valioso e que a emocionava, porque ela tinha vontade que ele fosse uma pessoa mais presente. Era um homem assim um tanto ocupado e mil coisas ao mesmo tempo. Então mudou isso. E teria vários outros relatos. Eu peguei assim alguns de pontos específicos, de categorias assim de alunos, para vocês entenderem que independente da realidade que você vive, seja a realidade mais complicada, conflituosa, insatisfatória, até uma realidade positiva e boa, você, se quiser, se te interessar, você pode melhorar isso, você pode expandir isso, você merece isso. E agora eu quero explicar para você que esse curso, ele tem 2 pilares básicos para você aprender nesse curso. Um pilar é um autoconhecimento, uma autoconsciência e liberação de bloqueios, traumas, enfim, elaboração de problemas e conflitos internos, você com você mesma, para que dessa forma você se acolha, você se trate, você se cure, você se transforme. A partir disso, desse pilar de você com você mesmo, então você acessando a sua potência para você ir para a prática, para você pôr em prática, tem um outro pilar no curso que são as dicas eróticas, sensuais e as 19 manobras genitais que são ensinadas, sendo que 10 são terapêuticas, 9 são eróticas, para poder enriquecer o seu arsenal de amor íntimo, para que você seja então o subtítulo do curso, uma mulher diferenciada. E quanto mais você estiver conectada com a sua potência íntima, feminina, estiver bem resolvida com você mesma, mais você vai fazer esse segundo pilar do curso, essas práticas desse segundo pilar de maneira mais potente, com mais qualidade, com bons resultados, que você também vai usufruir, porque você vai aplicar uma massagem no seu marido, né, com toda uma atmosfera do seu jeitinho, do seu estilo, no seu contexto, conforme é indicado lá, e aí esse marido vai namorar com você, ou esse namorado, esse companheiro. Então acaba que é um lucro seu também, do que você faz para ele. É uma grande troca, né? Já tive resultados assim de maridos falar assim, valeu cada centavo pago nesse curso, salvou meu casamento, os homens também falam. E a gente precisa lembrar o seguinte, gente, nós estamos ali na véspera do Dia dos Namorados, né? E ainda vivendo um momento de um certo, no mínimo, algum nível de isolamento por conta da pandemia que a gente está vivendo nesses tempos. É um super presente diferente, se te interessar, né? Tem essa possibilidade de você dar de presente de repente para o seu namorado, ou seu namorado dar de presente para ele mesmo e para você esse curso que pode trazer uma expansão da intimidade de vocês, para que vocês vivam isso com muito mais plenitude e de uma maneira especial no momento. Até por conta do cenário atual que vivemos, de crise na saúde, de desafios e tudo mais, de uma economia abalada, estamos com valor promocional. Então, o curso, que tem valor normal de R$ 397, está sendo aberto uma turma agora por R$ 297. Que pode ser dividido, é só você na página lá do curso verificar direitinho com a nossa plataforma de alojamento lá do curso,
quantas vezes você pode dividir, eles vão te cobrar um juros em cima disso, é uma coisa que nós não temos autonomia. Quando eu falo nós, é porque esse curso é meu e do meu marido, né? Ele foi construído com as nossas experiências. Meu marido é também programador, ele cuida da parte tecnológica do curso, de imagem, tudo, e eu organizo o conteúdo, organizo o conteúdo. Então eu espero que tenha sido útil para você esse momento aqui de fazer uma autorreflexão a respeito da sua sexualidade, que você entenda que quando a sua sexualidade ela é satisfatória, ela é vivida de maneira plena, outras áreas na sua vida também são afetadas positivamente por essa plenitude na vida sexual. Eu também vivi essa experiência na minha vida, com aquela história que eu contei lá para vocês, também tem história dessa plenitude em outras áreas. Parece que você se expande sexualmente, mas você também se expande mentalmente, emocionalmente, cognitivamente, energeticamente, espiritualmente, financeiramente, enfim. E eu desejo uma vida com muito mais expansão para todos os seres humanos, para todos nós. Nós merecemos, basta querermos e agirmos conforme essa vontade de expansão infinita, como seres infinitos que nós somos. Um grande abraço, gratidão por ter me ouvido. E se quiser me dar um retorno do que achou, senti falta de tal coisa, gostei de tal coisa, é muito bem-vindo. Gosto muito dessa troca. Minha missão de vida é contribuir para mais saúde, equilíbrio e alegria. Então essa troca me ajuda nisso. Gratidão, um grande abraço. Além dessa condição especial, preciso te contar que as vagas são limitadas. Então, a gente está abrindo a turma agora, dia 2. Não sei se você está me assistindo hoje no dia 2, mas a turma é aberta dia 2 de junho e vai ser encerrada no dia 9 ou antes disso, se encerrarem as vagas. Por quê? Porque eu não quero te vender um curso que você vai comprar e fica sozinho para lá jogado. Não, eu quero estar disponível para te dar um suporte se você quiser. E você vai entender que tem momentos que você vai querer sim, vai precisar de um suporte. No curso presencial eu percebi isso. Era importante, as alunas lá presentes, tirando dúvida e tudo mais. E nós vamos ter um canal de comunicação online, não só pela plataforma, mas também num grupo de WhatsApp fechado para as pessoas tirarem dúvidas a respeito disso.